eu enxergo mais longe é porque eu sou erguido no colo de gigantes, né? Opa, Então a legal. gente tem efetivamente pessoas muito boas que lideraram os processos e junto a gente conseguiu entregar algo que muitos duvidavam. E aí ninguém quer ser o presidente da marca de diminuir o número de membros ou perder qualificação. E a gente criou um super plano estratégico, ousado, de ser o melhor IO do mundo, né? Coisa de gaúcho, coisa nossa. Sempre o teu lado forte, ele também é o teu lado fraco. Quando a pessoa tem um lado forte, ele acredita que ele vai resolver tudo com o seu lado forte e não se prepara para os seus complementos. Opa, legal. É uma armadilha que acontece, né? Humildade, tu tem a capacidade de reconhecer teu lado forte a sabedoria de olhar que tu tem lados fracos e que tu tem que trazer pessoas mais fortes que tu para complementar. Então, para mim, o sucesso seria a transformação da cidade. Se a gente conseguisse transformar Porto Alegre para que os meus filhos trabalhassem aqui e falassem que quisessem ficar aqui, isso sim seria sucesso. E quando a gente não se doa como comunidade, as pessoas vão embora e fica mais difícil. Então é uma responsabilidade nossa. E nós temos que encarar isso daí, nós temos que resolver e nós temos que deixar isso daí de legado para nossos filhos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do IO Voices, o podcast da IO, onde a gente entrevista empreendedores de sucesso. Hoje eu estou aqui na presença de Felipe Melnick, que vai contar um pouco para a gente a história não só no IO, mas também profissional. E, claro, né, também agradecer o apoio do Grupo ANH, que é o apoiador deste podcast. Então, Felipe, primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite. Mais uma agenda de IO também, né, que tu tá aqui, de tantas que tu já viveu, tu vai contar um pouco pra gente, mas primeiramente, obrigado. Te agradeço aí pelo convite. Quando tu começa falando de mais uma agenda, eu sempre me lembro do Gabi, que quando me convidou para ser presidente, ele falou, cara, vai lá, 2 horas por mês a gente resolve tudo. Eu caí nesse golpe também aí, já na diretoria, sei bem como é, mas é prazeroso, né? Para mim, foi muito recompensador, né? Uma experiência que ensinou bastante, que eu troquei muita experiência e que eu aprendi muito. Então, para mim, valeu muito a pena. E já puxando por esse gancho, Felipe, é importante também porque tu vem construindo e deixando agora, né? Claro que o pessoal que vai estar assistindo, o Felipe já não estará mais como presidente, mas a gente quer saber como foi essa tua jornada como presidente, porque é um trabalho voluntário, um trabalho que a gente dedica, por vezes, até mais tempo que o nosso trabalho profissional mesmo, né? Pela necessidade, pela demanda. Conta pra gente como foi a tua experiência, o aprendizado todo que tu teve nesse papel. Acho que é importante voltar no tempo que eu tive uma experiência no IO talvez única. Num certo momento, eu acabei me mudando para os Estados Unidos, para Miami, e eu fiquei 3 anos e meio em Miami e fiquei fora do IO. E eu tive a oportunidade de sair em on leave e de voltar, né? E quando a gente tem esse questionamento se a gente quer voltar, é porque ele agrega bastante na nossa vida, senão eu não voltaria. E quando eu voltei para o meu fórum, que me recebeu super bem, eu era uma pessoa bem crítica a algumas questões do IO, né? E eu acho que quando a gente é crítico, tem duas posições que a gente pode fazer. Tem gente que sabe criticar e tem gente que vai lá botar a mão na massa. Então, eu aceitei participar do board porque eu tinha algumas críticas. E quando eu assumi, na verdade, eu fui convidado para ser membership pelo Gabi, e aí a gente começou a fazer um planejamento estratégico e veio as enchentes, as cheias do Rio Grande do Sul, né, a maior tragédia climática do estado. Sem dúvida. E assumi, o Gabi estava assumindo que não queria deixar essa marca de talvez sair muitos membros pediram para sair naquele momento. Até porque muita gente sofreu com a enchente mesmo, né? O foco tinha que ser pro negócio, né? As pessoas sofreram, faz parte do sofrimento focar, né? E aí muita gente querendo sair.
E aí ninguém quer ser o presidente da marca de diminuir o número de membros ou perder qualificação. E aí a gente sentou numa sala, começou a fazer um planejamento estratégico. Eu sou motivado por natureza. A gente começou, não, vamos lá, o João, o pessoal do board junto, e a gente criou um super plano estratégico, ousado, de ser o maior I.O., o melhor I.O. do mundo, né? Coisa de gaúcho, coisa nossa. E aí o Gabi falou para mim assim, cara, então tu me ajuda mais nessa história? Eu falei, te ajudo, vamos lá, tamo junto. E aí quando ele foi apresentar pro pessoal, ele falou, o Felipe vai ser vice-presidente. Eu falei, da onde, Gabi? Vice-presidente. Ele, tu não falou que ia me ajudar? Eu falei, ia, mas não tinha ficado bem claro essa questão aí. Mas a gente topou o desafio, a gente criou um planejamento estratégico ousado. Começamos com ver onde que a gente agregava mais valor, criamos uma viagem, uma missão para a Suíça, que eu senti que uniria as pessoas, a gente estando junto para viajar, criaria valor, conseguimos se encontrar com o Jorge Paulo Lemann na Suíça. Fui muito crítico sobre a questão de qualidade de eventos e trazer novos membros para dentro. A primeira gestão do Gabi ficou muito próximo, o Baltar junto, o João fantástico nos eventos, e depois a gente ainda criou um evento que era o Ícones, né? Porque eu achava que precisava de um evento marcante no I.O. Para mim estava muito claro as diretrizes do I.O. e quando eu assumi como presidente no Ícones, eu deixei claro que eu acreditava e a turma comprou a ideia. Que nós tínhamos que crescer como número de membros, mas crescer com qualidade, crescer através de empresários do interior, de mulheres e buscar pessoas jovens empresários. Fortalecer com um evento de uma viagem forte, trazer caixa e melhorar muito a qualidade dos eventos. Ainda a parte de engajamento dentro dos fóruns, né? E a gente montou um time coerente, trabalhou bastante, se dedicou, né? E eu digo, pior do que não receber nada em trabalho voluntário, a gente ainda paga aqui no I.O. para participar, né? Então é muito pior do que só não receber. Mas para mim teve uma recompensa gigante. A gente recebe muito de volta, né? Muito, assim. Eu conheci pessoas do Brasil inteiro, conheci pessoas do mundo. A gente teve algumas viagens de treinamento, viagens de conhecimento, conheci grandes empreendedores. Então, para mim, foi muito gratificante. Hoje eu vejo que o I.O. ele se transformou um dos grupos que existem em Porto Alegre, tem de todos os setores, mas um grupo de empreendedores reconhecido. Perfeito. Acho que 2 anos atrás ele era um que estava começando e hoje, do mesmo jeito, tem um IEE, tem um Ciclo, depois tem os de classe, um Sinduscom, um CDL. Hoje o I.O. ele é um desses que as pessoas já sabem, conhecem em Porto Alegre. Então acho que eu entreguei bastante para o I.O. e acho que o I.O. também me entregou bastante, me devolveu bastante. Que legal. E aí eu vejo, né, tu comentaste aqui a viagem para a Suíça, o próprio Ícones, né, que nós temos aqui, um dos troféus aí entregue, né, a um grande empreendedor, e assim várias outras iniciativas. Quando a gente fala isso numa empresa, eu já entendo que é difícil com as pessoas que estão ali trabalhando todo dia para levantar tantos projetos, né, e com tanta relevância. Como é que foi para ti lidar com todos os voluntários, né? Qual foi o teu aprendizado para fazer tudo isso funcionar? E aí eu falo de motivação, organização, tem uma série de coisas, só que tu tá lidando com pessoas que estão ali voluntariamente, né, trabalhando para isso. Como é que foi teu papel de liderança nisso? Eu acredito assim que liderar ou uma empresa ou uma instituição é entender as pessoas e colocar as pessoas no papel certo, né? Eu sempre digo, eu uso como exemplo, pegar a melhor seleção, já que a gente está falando em Copa do Mundo agora, se pegar a melhor que teve, o melhor ano, que tem aqueles 11 jogadores que estão em campo, se tu botar o goleiro como centroavante como zagueiro como lateral, ela não ia ganhar. Não interessa o time, tem que botar as pessoas no lugar certo e motivadas.
Eu acho que dentro do IO a gente tem um facilitador, são empreendedores de sucesso, empreendedores que... E o empreendedor ele já é motivado por natureza, ele já tem isso aí. Então eu já sabia as qualidades que a gente tinha dentro do time. Era Legal. mais conseguir vender um sonho, Uhum. né? E a gente vendeu bem esse sonho, né? E quando as coisas começam a dar certo, o time Vai se se une, né? motivando, Vai se né? motivando. Legal. E efetivamente a gente botou algumas competições, queria ser um mega chapter, a gente ainda não chegou nesse patamar. Inclusive mudou o número de pessoas para ser um mega chapter, eram 150 pessoas, passou para 175, a gente passou de 150 membros, logo seremos, com certeza. Mas a gente criou missões factíveis, desafiadoras, né? Uhum. E efetivamente eu acho que trabalhamos com pessoas incríveis, assim, né? Tem uma frase, nem me lembro agora qual autor, quem falou assim, se eu enxergo mais longe é porque eu sou erguido no colo de gigantes, né? Opa, Então a legal. gente tem efetivamente pessoas muito boas que lideraram os processos e junto a gente conseguiu entregar algo que muitos duvidavam, né? E foi bonito de ver que naquele processo, quando a gente começou junto com o Gabi ali, algumas pessoas tinham pedido um livre, fóruns inteiros tinham saído e fóruns Inteiro inteiros voltaram. voltaram, né? Sentaram a gente para conversar, pessoas que tinham saído voltaram, e hoje a gente tem realmente reconhecido aí com toda essa característica aí do IO, tá com talvez os principais líderes do estado. Que legal. E pegando a palavra desafio que tu trouxe e característica, que é uma característica tua também, porque a gente vê não só pelo IO, pelo que tu fez, ir para um mega chapter, um mega capítulo, né, cresceu tanto nesse último ano, mas também pelo teu lado mais empreendedor, como grandes eventos, né, do maior churrasco do mundo. E eu acho que é isso, por isso que eu falo do desafio e da tua característica que vem um pouco por aí. O que te motiva? O que te traz, né, essa energia de mexer com tanta coisa e desafios tão grandes? Eu amo desafio, né? A linha de chegada é uma coisa que me move, né? Para mim é muito marcante, assim, há anos atrás, época não dá para perceber, mas eu fazia triatlo, corria e etc. Eu estava no sofá da minha casa com a minha esposa, passou no Fantástico uma corrida no gelo, Uhum. aquele Planeta Extremo, acho que era o negócio. É verdade. E aí, Uhum. quando terminou assim, a Júlia se virou pra mim e falou assim: quem é o tipo de maluco que faz um negócio desse? E eu já tava assim, ó, quase dentro da Tava tela, sentado vendo do lado ali. dela, não E eu sabia. falei: eu amo isso daí. E eu fiquei uns 2 anos e pouco na minha cabeça que eu precisava correr uma maratona no gelo, né? Não era só uma maratona, era no Não, gelo. tinha que ser. E aí eu fiquei pesquisando que eu tinha que fazer aquela maratona, e daí quando eu comecei a pesquisar, eu vi que tinha da Groenlândia, que era a maratona mais gelada do planeta, e se é para fazer uma, tem que ser a mais gelada do planeta. E aí eu falei, um dia eu chamei a Júlia, vou me inscrever. Ela, não, o cara quase ficou cego, quase morreu, tu vai morrer, tem um filho pequeno, isso, aquilo. Eu falei, se eu não for, eu morro por dentro, eu tenho que ir, é mais forte do que eu. Então eu realmente, essas coisas me mexem, né? Tem um livro que eu gosto muito, que é do Noir Rarefeito, que fala sobre os caras que subiram o Everest, da Uhum. tragédia, e ele fez uma pesquisa, o cara, numa das fases, com as pessoas que vão pro Everest. E a pergunta, por que escalar o Everest, com todos os riscos de pessoas que morrem, cara, por que existe? Se existe, eu tenho que ir. Então eu gosto desses desafios, me mexe, né? O Melnick Day, que a gente criou, Uhum. uma coisa da empresa, se é para fazer o maior evento imobiliário do Brasil. Então esses super desafios são os que me mexem. Eu gosto de gincanas, início, meio e fim. Legal. Agora a gente pensa uma coisa, né? Porque a gente escuta muitas vezes as pessoas falando: ah, eu não consigo empreender, eu não consigo começar, eu não sei fazer. E quando a gente olha o Paleta Atlântida, começou com um churrasco de amigo com 10 pessoas ali, não sei, né? É a história que eu conheço. Quando a gente fala de uma maratona na Groenlândia, começou fazendo o primeiro quilômetro. O que tu traz, né, nessa questão até de motivação para as pessoas que às vezes olham grande, que é o que tu tem, né? Hoje, pá, é o maior churrasco, é a maratona. Mas tem que começar, né? Tem que dar o primeiro passo, tem que ser pequeno. E muitas vezes as pessoas não fazem porque o grande é demais, é muito distante. Como é que é para ti essa relação, né, do começar pequeno e crescer? O que tu traz até de motivação para as pessoas?
Boa pergunta, assim, a gente tem que refletir um pouco. Eu acho que é um pouco meu, né? Eu tenho uma característica de engajamento natural, assim, eu me engajo muito rápido nos processos. Eu entro nos negócios e quando eu entro, Uhum, né? Eu não sei ser meio termo, eu sou all-in. Ou entro ou não entro, né? uhum, Eu me lembro quando eu entrei para fazer triatlo, né? Eu já tinha corrido uma maratona, eu fui no Lucas Preto, que era uhum. um cara, e eu cheguei, Lucas, tu é treinador, eu quero vir fazer o Ironman. Ele, não, tu quer fazer triatlo? Não, eu vim aqui para fazer o Ironman. Ele, não, mas é que tu quer, tem todas as provas, tu falando, não, tu não entendeu. Eu quero fazer o Ironman. Ele, tá bom. E aí ele conta bastante isso aí. No outro ano, em um ano, eu tava fazendo o Ironman. Caramba. E ele falou que ele nunca acreditou nisso daí. Eu não tenho características de esporte e tudo, mas eu entro, né? Então, o que dizer, assim, eu acho que tem que respeitar as características naturais de cada um. Legal. E tem pessoas que têm algumas características, outras tem pessoas que sabem desenvolver, melhorar as características. Hoje, dentro da empresa e dos lugares, é olhar, na minha percepção, as características e botar as pessoas no lugar certo, né? Foi o que tu A- comentaste antes do Às futebol. vezes, tu consegue modificar, mas é muito difícil modificar as características naturais de uma pessoa. Às Uhum. vezes consegue, mas é muito Primeiro ela tem que mais. querer. Primeiro ela tem que querer, mas é muito mais fácil tu ajudar ela nas características dela. O segundo ponto é que tem que ver que existe uma armadilha aí. Sempre o teu lado forte, ele também é o teu lado fraco. Quando a pessoa tem um lado forte, ele acredita que ele vai resolver tudo com o seu lado forte e não se prepara para os seus complementos. Opa, legal. É uma armadilha que acontece, né? Eu já caí muitas vezes nessa armadilha e eu aprendi a resolver. Como eu sou muito engajador de trazer pessoas, eu não sou um cara tão forte em processo. Porque eu sei que Perfeito. eu vou pegar todo mundo e vou falar e vou fazer e vai vir todo mundo nessa e eu vou convencer. O ideal é que eu sair e tivesse os processos juntos. Eu aprendi a reconhecer a minha deficiência em processos e botar junto comigo sempre Alguém que vai alguém organizar. que é bom de processo, né? Eu entendi meu lado forte e meu lado fraco. Então tem que ter sempre o cuidado dessa armadilha de não só fortalecer o seu lado forte Sim. e, e não olhar sua deficiência. Todo mundo tem deficiência, todo mundo Não, é bom em sem alguma dúvida. coisa e todo mundo é ruim em alguma coisa. Quem acha que não, tá aí a deficiência. Não, Né? não reconhecer, né? É que é a famosa humildade, Uhum. né? A humildade não é, tem que ser de coitadinho, tem que ser isso. Humildade é tu ter a capacidade de reconhecer o teu lado forte e a sabedoria de olhar que tu tem lados fracos e que tu tem que trazer pessoas mais fortes que tu para complementar. Hoje de manhã, olha que interessante, eu pensei, antes de vir pra cá, eu preciso de alguém que organize minha bagunça. Que me veio na cabeça? Eu me considero, talvez nessa linha de como eu me conheço, uma pessoa que empreende, que começa negócio, que avança, tem ideias e vai botando de pé. Mas esse dia a dia, o acompanhamento, eu realmente me vejo como uma pessoa, não sei se mais fraca, mas não é o meu forte, né? Então eu fiquei pensando nisso, que quem é que organiza a minha bagunça que eu vou construindo e alguém precisa fazer. E eu hoje venho olhando para isso, né? Que é o Eu reconhecer. tenho certeza nisso sobre mim. Todas as vezes que quando eu consigo fazer funcionar, eu tenho uma pessoa junto comigo que ela é muito boa em processo, muito boa ah, em controles, né? Uhum, Mas talvez falta para essa pessoa muitas vezes a motivação, a estratégia, o pensamento fora da caixa, o engajamento. Então eu sempre formo duplas. E aqui no IO não foi diferente. Quando claro. começou, o Gabi ele é o cara de processos, de ritos, de tudo. E quando eu pensei também sobre a sucessão, que eu pensei na Diana, é uma pessoa que eu vejo com essas características. Então, Legal. eu acho que tem que ter esse mix de engajamento, de olhar, de criatividade, mas, obviamente, empresas, instituições são feitas de metodologias de processo de repetição. Perfeito. E conta pra gente, né? Porque dentro ainda dessa linha, quem já te conhece, conhece até a Melnick, falando um pouco mais do negócio, é interessante que a gente escuta vocês e não é só uma construtora. A gente não está aqui para construir um prédio, a gente está aqui para desenvolver uma cidade. E é legal, porque aí a missão é muito maior, né? Conta pra gente como é que foi descobrir essa missão, o que muda quando a gente muda também, porque começou com uma construtora, é isso que a gente fala, né? Primeiro tu começa, depois a gente melhora,
E como foi esse processo? O que é para vocês hoje desenvolver a cidade? Para onde estão indo? Eu acho que, talvez, pensando assim em Homem-Aranha, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. A gente tem que voltar no tempo que nós somos uma empresa de origem familiar. Todas as empresas quase são de origem familiar. É uma história aí de 55 anos que começou com o pai, e que veio do interior e que efetivamente, como a história da colonização judaica do Rio Grande do Sul, sem recursos, veio para Porto Alegre para estar em colégio público e construiu uma história de uma empresa com o que ele conseguia construir, e ele construiu muita credibilidade, apesar de não ter recurso num negócio de capital intensivo, num país que se oscila muito de macroeconomia. Mais tarde, a empresa é assumida, como o pai fala, pelos guris, né? Pelos meus irmãos, depois por mim, e a gente era uma empresa pequena de bairro. Um short story, assim, curto, né? Encurtando, 20 anos depois, a gente assumiu uma liderança no estado do Rio Grande do Sul. Depois, através de um fundo Melpar, dirigido pelo meu irmão, a Iven. Depois descruzou as ações com a Iven. E também a gente foi crescendo através da M Partners para outros estados, Santa Catarina, Paraná, São Paulo. E através, por zona de competência, a gente foi crescendo para Minha Casa Minha Vida e primeiro para loteamento. Então a gente virou um grupo mais sólido, graças a Deus, uma das grandes empresas do estado. A gente foi aprendendo a responsabilidade que a gente carrega. Quando a gente era pequenininho, a gente tinha a capacidade de adotar uma rótula, era a rótula ali da Encol, e a gente adotou porque a gente sempre quis ajudar e fazer o bem, mas era o que a gente conseguia fazer. A gente é muito claro pra gente que tudo que a gente conquistou, que é muito mais do que a gente imaginava, e nunca ninguém de nós imaginou a empresa chegar nesse porte. No início a gente só queria era pagar as contas e viver, né? Quando a gente é muito certo que tudo que a gente conquistou e a gente ganhou vem da cidade, dos nossos amigos, da população. Então, chegou um momento que a gente tinha um porte mais robusto e que a gente achava que a gente tinha que devolver. A gente já devolvia antes de uma maneira e a gente começou a estruturar para devolver de uma maneira mais estruturada. Então a gente já fazia muitas ações sem uma pauta, sem imaginar, ajudava de um lado, ajudava do outro, e em um momento a gente entendeu que a gente tinha a capacidade, e esse deveria ser o nosso propósito de vida, que era transformar Porto Alegre através de produtos incríveis. Legal. Então hoje o propósito da empresa é a transformação da cidade. Cada um enxerga isso de uma maneira, meus irmãos, o Leandro enxerga da maneira dele, o Juliano da maneira dele. Eu, para mim, tenho muito claro a montagem desse propósito para mim. Em certo momento, sempre quando a gente fala que crescer uma empresa ela é maravilhosa, ela também tem as suas dores do crescimento. Sem a gente dúvida. Tem que abrir mão de muitas coisas para crescer uma empresa. É uma troca que vai indo. E para mim chegou um momento que eu combinei com meus irmãos, ter um período sabático. Eu saí da empresa, fui para os Estados Unidos, era para ser um período mais curto, veio o Covid, fiquei mais tempo lá, e depois a gente fez o IPO da Melnick e eu voltei para cá. E ali me caiu uma ficha que, na minha questão pessoal, que muitas vezes quando a gente tem sucesso financeiro, as pessoas falam, eu vou sair do país e vou morar fora. E foi o que eu fiz, eu fui morar em Miami. Esse crescimento me permitiu isso. E caiu a ficha que, para mim, o sucesso não seria vender mais apartamento ou lucrar mais. Seria os meus filhos não quererem fazer o que eu fiz, morar fora. Então, para mim, o sucesso seria a transformação da cidade. Se a gente conseguisse transformar Porto Alegre para que os meus filhos trabalhassem aqui e falassem que quisessem ficar aqui, isso sim seria sucesso. Então cada um tem os seus fatores motivacionais, o Leandro tem outro, o Juliano tem outro, mas para mim ficou muito claro e a gente juntou todo mundo, a gente acha que a gente tem uma responsabilidade e a gente tem essa capacidade. Transformar a cidade não significa
ir pagando as coisas. Nós somos efetivamente hoje o maior adotador de praças da cidade, né? Tem mais de 10 praças e parques adotados. Mas mais do que botar dinheiro, porque dinheiro é finito, é a capacidade de engajar, de trazer outras pessoas para fazer essa transformação. Legal. E aí que a gente cria o Instituto Melnick, que é liderado pela Camila, a minha cunhada, esposa do meu irmão, onde a gente organiza todas as nossas ideias e vê como que a gente consegue transformar Porto Alegre. E a gente tem um projeto transformacional da cidade para a gente conseguir entregar mais para quem nos acolheu e quem nos deu tudo que a gente tem. E o que é esse desenvolvimento, assim? O que seria o sonho grande, né? Já que tu traz sempre isso, né? De ser o maior, enfim. O que é isso que vocês entendem? Porque não tem uma linha de chegada, imagino eu, né? É uma empresa familiar, provavelmente tem sucessão, mas aquilo que vai te dizer, tô realizado, tem algo que tu diga que vai chegar lá? Primeiro tem que entender a vocação da nossa cidade. Vou brincar, Porto Alegre nunca vai ser a melhor praia do Brasil. Não vai, a gente não tem essa vocação, nem que a gente queira. Nem que a gente queira. O que a gente entende que Porto Alegre é uma cidade que pode ser uma cidade muito arborizada, talvez a cidade mais arborizada do país, e efetivamente a gente luta para isso daí. Porto Alegre pode ter muito mais walkability, as pessoas serem o centro da cidade, ou seja, mudanças no plano diretor, onde a gente deixa um eixo de transformação, que é Nilo Peçanha, que é Carlos Gomes. Essas duas, tu vê, vai chegar depois, vai chegar na Ipiranga, toda uma Ipiranga, que é a parte... que ali precisa ter muita coisa, toda né? a transformação que a prefeitura já está começando a fazer, de toda a transformação para chegar numa orla, e tudo isso sendo com muita arborização, com muitas bicicletas, com parques lineares, usar toda a orla e todo o eixo da Ipiranga e todas essas avenidas. Do outro lado dessa orla, Eldorado do Sul, que vou chamar de ser um bairro da cidade, onde a gente começou, o pessoal não gosta dessa palavra, mas a gente começou a fazer o canal de navegação e o Ponto da Figueira e outros condomínios que a gente quer fazer. E quando tu tem uma hora de um lado e outra hora do lado, o Rio Guaíba deixa de virar de costas para a cidade, vira o centro da cidade, uma cidade que pode ser com canais náuticos funcionando, com vida náutica. Porto Alegre também a gente tem uma outra diretriz de ser a cidade das artes, então tem muitas obras de artes espalhadas pela cidade, como tem no mundo, então a gente quer fazer uma cidade muito mais voltada para a pessoa, para o ser humano, que a gente possa viver mais a cidade. É um sonho grande, efetivo, é um sonho possível, para muitos impossíveis, mas é um sonho que a gente se dedica bastante aí para transformar uma cidade, né? Porto Alegre, uma cidade muito melhor para a gente. Coisa boa, que assim seja, porque todos nós também vivemos aqui, queremos ficar aqui, e até tu comentaste, né, de sair, e é uma coisa muito, acho que da nossa geração, eu acho que talvez esteja muito ligado às partes da segurança, principalmente quem tem filhos, né, mas no fim a gente quer voltar, porque aqui é a nossa raiz, é aqui que a gente quer estar, então obrigado, né, a vocês aí que puxam isso, e tomara que seja mais um sonho grande que se realize, né, porque todos nós seremos beneficiados. Vai se realizar, nós somos um estado aí com muita polaridade política e uma complexidade que a gente tem que conseguir resolver estes nossos problemas, né? E os problemas têm que ser encarados. Eu gosto de um exemplo que meu irmão falou uma vez, que o retrato hoje nosso do gaúcho é a queda da plataforma. A plataforma de Atlântida era algo que todo mundo queria, mundo queria ajudar, todo mundo falava que era importante, e tinham grupos opostos que cada um defendia uma coisa e não conseguiam se conversar, e a plataforma caiu. E a gente não consegue resolver. Quando a gente conseguir resolver essa nossa polaridade, nós sabemos que a gente tem um povo com alta capacidade, com cultura, com conhecimento, e a gente tem capacidade de entregar muito. Então, essa responsabilidade ela é nossa. Nós somos uma geração que tem que entender a nossa responsabilidade. Se tu pegar para o nosso lado, que a gente é como exemplo da comunidade judaica, nossos avós não tinham nada e nos entregaram tudo. Nos entregaram colégio, nos entregaram clube, nos entregaram sinagogas, se entregaram tudo. E eles não tinham absolutamente nada. Nós temos muito mais e só usamos o que eles nos entregaram e não construímos nada. A gente tem que entender a responsabilidade nossa
E aí o pessoal fala, não, mas não tem dinheiro. Não, mas aqui o pessoal viaja, faz isso, faz aquilo, e os nossos não fizeram nada. Não Então tem eles interesse, né? efetivamente se doaram muito mais. E quando a gente não se doa como comunidade, as pessoas vão embora e fica mais difícil. Então é uma responsabilidade nossa. Sim, Nós temos que perfeito. encarar isso daí, nós temos que resolver e nós temos que deixar isso daí de legado para os nossos filhos, né? Então, nós temos que assumir isso daí, não ficar culpando, porque é o governo, a prefeitura, ou a polaridade, ou Culpado isso sempre daí. tem pra tudo, né? Mas tem que ir lá e fazer. Desculpas verdadeiras existem. A questão é a habilidade de passar por isso daí e encontrar soluções. Então, como a gente falou nisso, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Nós efetivamente crescemos e a gente se sente responsável por isso. Muita gente não se sente. Perfeito. Eles culpam. A gente se sente responsável e vamos atuar para resolver. E tu comentaste agora dessa parte da construção, né, dos nossos avós que não tinham nada e fizeram. E é uma frase que eu na comunidade escuto recorrente, de que não vamos mexer porque foi meu avô que construiu, meu avô deixou pra gente. E a pergunta que eu faço para essas pessoas é, tá aí, o que tu quer deixar pros teus netos? Porque se tu não fizer nada hoje, tu não vai deixar nada, tu vai deixar meia dúzia de tijolos. A gente recebeu muito mais e entregou muito menos. Exatamente. Vamos encarar o fato, vamos olhar e vamos tentar resolver. Que legal. Conta aí, já estamos caminhando para o fim, mas eu queria te ouvir dentro de um papel mais de Felipe, líder, que se reinventa, que fez muita coisa, puxando pelo viés do Yo, que tem um dos pilares que é a vulnerabilidade. O que tu deixou para trás que tu não queria mais carregar? Boa pergunta. Eu acho que com terapia a gente foi resolvendo muito dessas coisas, né? Esses pontos a gente foi vendo. Não sei te dizer assim, pensando, sei que ver mais as conquistas que a gente teve, que é ter uma família super unida, assim, tem muita gente importante. Mas em crescer a empresa não tem briga, não tem isso, não tem, é possível, e o meu núcleo familiar também super próximo, a gente, acho que quando eu fui para esse período sabático, eu tinha deixado um pouco para trás de atenção à família para crescer a empresa e eu reconquistei isso. Legal. Né? E tive que enfrentar isso dentro de mim. Não sei te responder assim o que a gente deixou. Mas eu acho que já pelo que tu já está trazendo... Se ficou, eu vou resgatar. Se ficou, a gente vai resgatar. O podcast começa aqui, mas pode terminar depois também, né? A pergunta lá na cabeça. E que mensagem tu deixa, né, para o futuro do Yo, as lideranças, agora a Diana, mas né, o que tu espera aí ver no futuro, a construção que tu também fez parte agora? Primeiro, eu estou muito realizado assim, com o que foi feito nesses últimos 2, 3 anos. Eu não acho que foi uma gestão de um ano. Tá? Eu acho que foi um processo construído com várias pessoas, que eu tive a sorte de estar um período na liderança, com outras pessoas fantásticas também, mas eu acho que o importante é a gente entregar um Yo forte. E por que eu acredito que esse é o importante? Porque eu acredito que só através do empreendedorismo a gente consegue transformar a sociedade. Sem dúvida. E isso é o Yo, é pegar o empreendedor e tentar levar ele para o máximo da sua capacidade empreendedora. Então, o que eu acredito é que o Yo pode se firmar como instituição, acho que ele está se firmando, crescer, não em números de membros ou em tamanho, crescer em relevância para a sociedade, e se ela conseguir como órgão entender que ele tem um papel transformador na sociedade, usar essa capacidade empreendedora para a gente mudar não só a nossa cidade, nosso estado e quem dera ainda o nosso país. Acho que tem o momento de cada coisa. Acho que quando a gente pegou um Yo, ele estava em fase de crescimento, a gente regou bastante, encheu com carinho e amor. Eu acho que ele está ficando pronto, maduro, para começar a devolver. Que legal. Última questão, falaste do esporte no início, do quanto foi importante, do maluco que tu foi, né, fazer aquela maratona. Para ti é importante o esporte,
Tu te relaciona com ele no dia a dia? Ou tá parado, vai começar? Como é que tá isso? Sabe que essa é uma questão que me mexe muito, assim. Eu sei que quando eu tô fazendo esporte, a minha cabeça tá bem. Eu não consigo fazer esporte, corrida ou natação, que são que eu mais gosto, bicicleta eu não gostava tanto, quando eu não tô com tudo equilibrado. Eu não consigo negociar comigo mesmo. Acho que na corrida tu fica negociando contigo mesmo, conversando contigo mesmo. E eu, infelizmente, eu não tô num momento bom de esporte. Eu não consegui voltar, eu me machuquei. Faz parte. A empresa nossa hoje, ela está num momento muito importante, mas que dedica muita atenção. A gente tá com a Partners entrando em outros estados. O Rio Grande do Sul tem a capacidade e o tamanho que o Rio Grande do Sul permite. Um negócio que conversa muito com macroeconomia, e não estamos nos melhores momentos de Sem dúvida. macroeconomia, mas também é onde surgem as oportunidades. Então, infelizmente, eu não estou conseguindo fazer o esporte do jeito que eu gostaria. E isso é uma das coisas que todas as vezes, quando a gente vai fazer nosso fórum, começa lá, anota como é que está com o esporte, e eu trago isso muito para lá. Mas pela primeira vez, depois de anos assim, voltei à academia, estou fazendo academia para fortalecer, para voltar. Então, Boa. às vezes a gente tem que dar um passo para trás para dar dois para frente, né? Muito bem. Algo que eu preciso efetivamente, eu sei que eu preciso, tá muito bem para fazer. Eu falo porque o empreendedor, quando faz esporte, é algo que retroalimenta o próprio negócio, né? Porque a cabeça é uma. E a gente sair do negócio, ir para o esporte, que é onde oxigena ideias, né? Eu hoje mesmo, antes de vir para cá, já estava fazendo meu esporte e impressionante como vem ideias, vem coisas, né? Eu comentava muito, o pessoal quando eu fazia o triatlon, que saía às 5 da manhã para pedalar, no frio ou no calor, tanto faz, e chegava em casa 8 e meia, o pessoal, eu não tenho tempo para fazer triatlon. Pelo contrário, eu me acordo 3 horas antes de todo mundo e estou 3 horas montando todo o plano do dia, da semana, conversando comigo mesmo. Eu ganho muito mais eficiência. Não é que não tem tempo, não tem é prioridade, é diferente. E é ali que eu organizava a minha vida. Coisa boa. Felipe, muito obrigado pela tua entrega, por estar aqui, por contar a tua história, por entregar tanto para a nossa cidade também, Porto Alegre, e por aí também, né, já que vocês estão expandindo, que assim continue, e que tu continue, né, na tua missão de projetos grandes, porque muita gente com certeza é feliz e também aproveita muito daquilo que tu tem nas tuas ideias. Então, obrigado e, enfim, boa sorte, sucesso aí também na tua jornada. Eu te agradeço aí pelo tempo e parabéns aí pela tua dedicação dentro do IO, fora do IO, já conversamos sobre isso. Bastante. E tá fazendo um trabalho incrível. Maravilha. Valeu, Felipe. Obrigado. Isso aí, pessoal. Ficamos aqui, como eu comentei no início, seria uma grande conversa, com certeza foi, muita inspiração. Obrigado para vocês que ficaram até aqui, assistiram. Curtam, comentem, compartilhem e venham com a gente aí pro IO. Um grande abraço e até a próxima.